Saúdo toda a igreja com a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um bom dia a todos, que possam também saudar uns aos outros igualmente aí do seu lado, atrás de você, com um bom dia caloroso. Nós estamos aqui nesta manhã, atraídos pela graça de Deus, chamados pela sua boa vontade, e o Senhor nos concedeu nessa manhã, além da oportunidade de estarmos celebrando a ressurreição de Jesus Cristo no dia de domingo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e era um dia de domingo. Nós também estamos presentes aqui com a mesa posta pelo Senhor, a ceia do Senhor. Todos nós, quando estamos diante do dia de domingo, nós, como eu disse, celebramos. Quando o domingo é domingo de ceia, celebramos duplamente. Nenhum de nós aqui estaria um com o outro nesta manhã se não fosse pelo Senhor. Nenhum de nós aqui estaria alegre em meio às lutas se não fosse pelo Senhor. Nenhum de nós aqui teria tanta esperança no dia de amanhã, no outro dia, na semana que vem, se não fosse o Senhor. E nós celebramos tanta esperança, tanta alegria e vitória nesta manhã. Eu espero que você tenha tido um tempo de preparação durante a semana, onde você possa ter refletido sobre este momento. Sei que nós temos semanas difíceis, uns mais do que os outros, talvez, mas quando estamos aqui, neste momento, é para renovação. Então eu peço que o seu coração se encha de alegria e também se coloque diante de Deus desta maneira. Eu vou pedir que você possa, nesse momento, antes de abrirmos e lermos, embora já possamos fazer isso em João, né? Eu gostaria que você fosse até João. Eu gostaria que você tivesse apenas um minutinho sobre o texto, de modo pessoal. Em seguida eu vou fazer a leitura e em seguida nós vamos orar. João 16, do 16 até o verso 33. Eu gostaria que você pudesse, nesse momento, estar fazendo uma leitura pessoal. Em seguida, eu estarei fazendo uma leitura. Estarei lendo o verso 16, João 16. Um pouco, e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco, e me verão de novo. Então, alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e me verão de novo. E vou para o Pai. E diziam: que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disso que acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Sim, também agora vocês estão tristes. Mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. E não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo.
mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa de que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Nessa manhã, durante essa oração que nos prepara para ouvir essa mensagem, que estejamos com os corações abertos para ouvir o nosso Senhor e receber dele direção, abrigo, consolo e esperança. Pai, bendito seja o teu nome, ó Senhor. Nós reconhecemos aqui que, ó Deus, só o Senhor é Deus. Está acima dos céus, acima de todos, acima de toda a sua criação. O Senhor é dono de toda a autoridade, e autoridade justa e legítima, ó Deus. Bendizemos o nome do Senhor nesta manhã, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. Nós estaremos prestes a ouvir uma mensagem do Evangelho, e quanto desejamos nesta manhã que ela venha diretamente aos nossos corações, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, não somente a reconhecer tal palavra, mas se abrir a ela. Ensina-nos nesta manhã a ouvir a Tua voz, que nossos corações estejam abertos e nos preparando para tomar parte da mesa, estejamos gratos, alegres diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Na parte de trás, todos me ouvem com tranquilidade. Todo mundo aqui também me ouve legal. O tema do sermão desta manhã está aqui. Tristeza, alegria, coragem, então alegria para sempre. E nessa ordem. É certo de que nós temos nas Escrituras Sagradas um tesouro inestimável. Quando eu falo tesouro, eu falo realmente tesouro no sentido mais apropriado, ou mais próximo àquilo que todos nós entendemos como algo extremamente valioso. A palavra de Deus é um grande tesouro, ela é grande riqueza para todos nós. Na palavra de Deus nós temos consolo, refúgio. Na palavra de Deus nós temos direção. Na palavra de Deus nós encontramos esperança. Quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo atua em nossos corações. A nossa mente que estava confusa encontra a direção e a gente sai daquele estado, muitas vezes conturbado. A palavra de Deus nos ensina a gerar processos que envolvem nosso trabalho. A palavra de Deus nos diz como guiar nossa família. A palavra de Deus é riqueza para o povo de Deus. E sempre foi assim, sem dúvida nenhuma. Mas essa cena aqui em particular, e aí a Bíblia deve manter-se aberta para que possamos caminhar, que vai do verso 16 até o verso 33, é um momento muito particular do Evangelho de João, porque antecede
poucos minutos, talvez hora, de Jesus ser preso. Você deve lembrar daquele cenário da prisão de Jesus. Eles aqui não estão em vista com a prisão de Jesus. Eles sabem que, de alguma maneira, toda essa conversa é sobre um tipo de despedida. O capítulo 16 vai falar antes sobre o Consolador, não é assim? Que vai vir e vai estar convencendo o mundo de pecado, justiça e juízo e vai estar trazendo consolo para os discípulos e compreensão através do Espírito Santo. Mas aqui em especial, apesar da palavra de Deus ser riqueza, refúgio, fortaleza, algumas coisas novas estão sendo ditas por Jesus, ou pelo menos coisas que ele está dizendo talvez desta maneira pela primeira vez, ainda que tenha anunciado sua morte e ressurreição em outros termos, em outras passagens. Os discípulos estão com dúvidas. Dúvidas, preste atenção nessa palavra. Eles não estão entendendo algumas coisas. O verso 16 diz que Jesus, que estava falando no verso 15 sobre o Espírito Santo, continua dizendo um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e me verão de novo. Então, ele lança esta palavra, que para nós é muito clara, é sobre ele ser tirado daqueles discípulos, ser morto e um pouco ele ser ressuscitado. É isso que quer dizer, não é mais que isso. Mas para eles isso não está dando a clareza que talvez eles imaginassem que tivesse que ter. Então, eu gostaria de dizer para você que esse texto nos mostra de que, embora Jesus tenha sido claro em vezes anteriores sobre a sua jornada, ser entregue na mão dos homens e farão com ele tudo o que quiserem, ainda assim havia naquele momento um momento de indecisão, dúvida e inquietude. Discípulos de Jesus, embora tenham sido muitas vezes esclarecidos de coisas sobre o próprio Senhor, são pessoas que por vezes se encontram em dúvidas, dilemas. O que Jesus quis dizer com isso? Eu estava lendo alguns autores para o sermão de hoje, e dentre eles o Carson, que eu utilizo bastante, e o Carson está falando de um momento onde eles estão tentando entender o que é isso. E todo tipo de indecisão e dúvida traz uma inquietação, que nos traz aquele senso de as coisas parecem não estar sendo claras, completas, e agora o que eu faço? Será que eu devo fazer alguma coisa ou não? O que ele quer dizer? E aqui apenas como um primeiro passo para essa jornada de 20 e poucos, 30 e poucos minutos que nós vamos ter de reflexão, discípulos de Jesus também têm dúvidas sobre coisas que o próprio Jesus disse. Discípulos de Jesus ficam tentando entender o que isso significa, talvez signifique para eles também. Não somente do que Jesus quis dizer, mas o que Jesus quis dizer e como isso me afeta, eu não estou entendendo o que quer dizer isso. Não é estranho, então, ser discípulo de Jesus e ter determinadas indagações. Eles estão ali, repare que não são uma ou duas perguntas, mas parece que eles estão emaranhados. O verso 17, um pouco e vocês não me verão. O que quer dizer isso? Eu vou para o Pai. O que eu vou para o Pai? Será que ele está dizendo... O que ele está dizendo? Eu não quero nem cogitar o que é isso, de vou para o Pai. E diziam que venha a ser um pouco, então tem um pouco e não me verão, vou para o Pai. São perguntas sobre as palavras que Jesus disse. Interessante observar o verso 19, Jesus percebeu que eles queriam fazer perguntas. Mas eu gostaria de ressaltar que o verso 16 não é um destacamento do verso 15. Por favor, olhe para a Bíblia. O editorial não pode te confundir, ele está dentro de uma trajetória de discurso, tá? Que começa no 13 por 14, vai até o 17, capítulo 17. E Jesus não está ali, ele não deu uma parada, ele não ganhou fôlego. Ele está falando e ele para no 16, ele não para no 15. Ou seja, tudo que veio antes... E é muito denso, não é?
convencer o mundo, pecado, justiça e juízo. Repare que vieram muitas coisas. Olha o verso 12, tenho ainda muitas coisas para dizer. Mas Jesus é certeiro. Eles não dizem qual é a pergunta, mas Jesus vai no ponto. Porque quando ele para de falar, eles começam a... Então ele pergunta, é sobre isso. É sobre isso que vocês querem me perguntar. É sobre esse final. Então é magnífico pensar que Jesus fez um discurso enorme, mas quando eles estavam cogitando, não diz que Jesus ouviu, percebeu que eles estavam querendo fazer uma pergunta. A pergunta foi antecipada com Jesus dizendo qual era a pergunta. Eu sei qual é a dúvida de vocês. Que magnífico isso. Eu sei qual é a dúvida de vocês. Isso é até um ressalte do próprio Carson, ele vai dizer que isso é um dos aspectos mais assustadores de João, que é explicitar a divindade de Jesus por meio de percepções assim. E aqui, então, Jesus vai na direção da inquietude deles. Ele vai dizer, verso 19, parte onde ele fala, vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Você tem uma dúvida, não sabe se aquilo te implica de determinada forma, e o que você encontra Jesus fazendo logo em seguida é dizer assim, tá, eu vou explicar, vocês vão ficar muito tristes com isso, vocês vão se entristecer com isso. Uma das coisas que me assusta em Jesus, e assusta no sentido de surpreender às vezes, talvez muitas, é o fato de que ele está sempre disposto a dizer a verdade, e ele não está tão preocupado, ou como nós, de que a verdade seja necessariamente, imediatamente agradável a todos. Jesus ele traz verdades impactantes, e algumas delas não são, nesse momento aqui, justamente para ir de encontro a, vamos pacificar, vamos falar coisas boas. Não, vocês vão ficar muito tristes. O mundo vai se alegrar, mas vocês vão chorar bastante. Por que isso é importante para nós nessa manhã? Nem sempre, quando o nosso coração está inquieto, o que vem em seguida, acerca do esclarecimento que o Senhor Jesus nos dá, é para dizer que as coisas vão funcionar como nós gostaríamos. Mas, para trazer claridade, Jesus traz a verdade. A verdade é o modo e é o que Jesus propõe para deixar o nosso coração em paz. Paz aqui não é circunstancial, como ele mesmo vai dizer, ele vai falar sobre paz aqui na parte B do texto onde nós vamos estudar, mas ele vai falar sobre paz, ele tem uma preocupação de paz, de pacificação. Nosso coração não fica em paz porque nós resolvemos o problema. Nosso coração fica em paz quando nós temos a certeza do que Deus requer, do que Deus está dizendo. E é isso que Jesus faz aqui. Ele vai dizer assim, em verdade, verso 20, verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão o quê? Tristes, ele ressalta, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Preste atenção, Jesus é um amigo deles, e é alguém que eles gostam, confiam, eles esperam, eles têm certas expectativas sobre Jesus. E eles estão ali naquele momento, e Jesus não está dizendo para eles que as coisas vão melhorar, no sentido de que vão se tornar fáceis, não, vão se tornar mais difíceis, vocês vão chorar. Mas uma coisa ele não está dizendo, ele não está dizendo que a tristeza deles é o resultado da alegria do mundo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, vocês vão estar tristes enquanto muita gente vai se alegrar. Não é a nossa tristeza, necessariamente, que está fazendo com que o mundo possa ter um grande mártir a partir de nossa tristeza. E, olha, eu estou triste, mas eu sei que o que eu estou fazendo é em prol. Não, é o que Cristo está fazendo é que traz alegria. É o que Cristo faz, apesar de contristados, outros se alegram. O que nós precisamos ver quando falamos sobre passar por esse mundo, e esse sermão é um sermão de explicação de jornada, é de que Cristo está comprometido com o seu Pai, com o seu reino, e com uma boa vontade que transcende a circunstância triste de cada um. E que quando nós estamos falando sobre Jesus Cristo, nós estamos falando sobre alguém que nos dá o tom, a dinâmica da vida. É como se ele pegasse e falasse, olha para cá, a vida é assim. A vida não é assim, a vida é desse modo. A vida é desse jeito, olha, tristeza, mas depois alegria.
E vou dizer, enquanto você está triste, o que eu estou fazendo está deixando muita gente alegre, apesar da tristeza. E o que é mais interessante também é que, apesar da nossa tristeza não resultar na alegria dos outros, o que Cristo está fazendo em nós, e em meio à nossa tristeza, também expressa o plano como um todo. Ou seja, apesar da minha tristeza não resultar na sua alegria, para que Ele possa fazer com que a sua alegria seja completa, eu estou vivendo um momento difícil muitas vezes. Você está vivendo um momento difícil muitas vezes. E isso, com certeza, para nós é estranho. Sabe por que a dinâmica do mundo? A dinâmica do mundo é assim. A minha alegria, e vocês que se danem, a minha alegria, e todo mundo se exploda. Cristo não é assim. Cristo é a minha tristeza, a minha dor, mas que outros se alegrem. Essa dinâmica não nos parece ser a dinâmica que o mundo ensina, de alegria, bem-estar pessoal acima de todas as coisas. E Cristo está ensinando a dinâmica de tristeza, alegria, coragem, então alegria para sempre. Essa é a vida. Eu vou repetir, pode ser didático. Tristeza, alegria, coragem, então alegria para sempre. Repare que a alegria antecede a coragem. Mas por quê? Nós vamos saber também. Verso 21, ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez e o coração de vocês ficará cheio de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Um texto que fala tanto de tristeza com alegria, com a mesma quantidade de palavras e termos. A gravidez de uma mulher é uma analogia que Jesus usa aqui para mostrar. Você está esperando algo grandioso, mas então chega aquele momento onde aquilo precisa acontecer, e aquilo é muito maravilhoso. Vai nascer uma criança. Que momento esperado, não é? As mães aqui podem falar claramente sobre isso, com aquela coisa tão alegre de escolher as pecinhas de roupa, de fazer isso, de fazer aquilo, para o quarto, não sei o quê. Mas aí vai chegando o dia. E eu gostaria de ressaltar que, para elas, nessa época, havia dramas que, para hoje, são minimizados. Muitas mães perdiam seus filhos no parto. O parto era um momento difícil, muito mais do que hoje, com toda assistência. Havia completa ausência de medicamentos que pudessem minimizar impactos da dor. Tinha que encarar. E eu vou dizer, para elas era, meu Deus, tomara que ele vingue, tomara que nasça, tomara que eu não perca. Era assim. Então, aquele momento de dor. E, em seguida, um momento de alegria. Jesus mostra o parto como basicamente uma dinâmica da própria vida cristã. Você tem grandes esperanças acerca de Deus, do reino. Essas esperanças são conduzidas até um momento extremamente difícil de vivência, quando então irrompe a alegria. A alegria não vem de uma trajetória onde parece que tudo se encaixou, mas na dinâmica cristã, na máxima dinâmica cristã, a alegria vem depois de severos sofrimentos em meio a esperanças de que tudo dê certo. Essa dimensão mostra muito bem a sua ressurreição. Jesus Cristo morreu, e parecia que as coisas não haviam se completado, mas então ele ressurge, ele vem de volta. E como isso? Como ele voltou? Então, hoje nós estamos aqui nesta manhã, e eu gostaria de ressaltar isso muitas e tantas vezes quanto for possível. Nós estamos nesta manhã aqui porque um homem, o Filho de Deus, ele voltou da morte para dizer que levantaria dos mortos todos os que crescem nele. E os que creem nele estão nesta manhã aqui, ainda passando pelo
vale ou o momento da tristeza, ou ainda vão passar por momentos extremamente difíceis. Mas vai haver um irromper de alegria exultante, e nós que já conhecemos Ele, temos essa alegria que não acaba. Ele continua dizendo, verso 23, ele termina o verso 22 dizendo que ninguém poderia tirar essa alegria dos seus discípulos, e diz que naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. E até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Entre outras dimensões claras, teológicas e práticas de pedir em nome de Jesus e receber, está de que você está pedindo em nome de Jesus. Ele ressuscitou, Ele lhe concede, e você diz, realmente está vivo, respondeu a oração. Eu pedi em nome dEle e Ele concedeu, Ele está vivo. Pessoas mortas não respondem, Ele respondeu. E essa certeza da vitória de Jesus Cristo, nessa analogia de tristeza e depois alegria, é a dimensão da vida cristã. A vida cristã é assim. Jesus avança em expressar essas realidades, dizendo no verso 25, acho que agora ele estava falando claramente. Ele diz, essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. Eu não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Ele está dizendo aqui algo como, vocês vão pedir em meu nome, mas isso não significa que o Pai não deseja conceder-lhes isso. Né? Na economia da Trindade, Jesus não vem para nós e o Pai está assim, não, mas o que eu quero é o mal deles. Não, o Pai envia o Filho. Então, Jesus está dizendo que existe unidade no bem-fazer de Deus a nosso respeito. Verso 28, vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Essa frase aqui nunca foi dita por nenhum profeta, sacerdote, rei, nunca foi dita por nenhum homem. Certamente, essa frase só faz sentido ao observarmos que Jesus Cristo, de fato, ele pré-existe no Verbo, e ele entra no mundo e ele volta para o Pai, está deixando muito claro sua divindade aqui, é isso que os discípulos percebem no verso 29. Então os seus discípulos disseram, agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Isso responde ao verso 19, quando Jesus, sem saber sua pergunta, diz a pergunta deles. E eles estão fazendo uma afirmação sobre divindade. E aí ressalto novamente o Carson. Ele vai dizer o seguinte, isso aqui é uma máxima do judaísmo, que é Deus antevê as perguntas. Repousa sobre Salmo 139. Né? Ainda a palavra não saiu da minha boca e tu já sabes todas. Os discípulos estão aqui tendo um vislumbre divino claro de que não é preciso fazer perguntas para quem já sabe as perguntas que vão ser feitas. E isso também me traz uma esperança muito grande. A esperança de que Deus sabe de todas as coisas e está em todas as coisas e governa o meu futuro, e governa o meu presente, e governa tudo que diz respeito. É um Deus com o qual eu não preciso ficar assim, o que será da minha vida? Eu não preciso disso. Nesta manhã, eu gostaria de lhe assegurar, você não precisa jamais dizer o que será da minha vida. Esse Deus a quem cremos e adoramos, não somente sabe, mas governa a nossa vida. Ele conhece o nosso destino e o constrói em suas mãos. Não estamos aqui nesta manhã para acalmar os ânimos de gente ansiosa quanto ao futuro. Temos certeza plena de quem está lá por nós. Quando dizemos até que Ele venha, estamos anunciando algo sobre o futuro. Estamos dizendo que Ele virá.
Quando nós estamos preparando essa mesa, nós estamos ensaiando uma grande mesa, porque nós cremos que isso é futuro concretizado nas esperanças do Messias. Nós não estamos, nesta manhã, tentando fazer a vida dar certo. A vida já deu certo em Cristo Jesus. Nós temos esperança completa, genuína, profunda. Nossos pequenos desafios e problemas, diz o apóstolo Paulo, nossas momentâneas tribulações, elas tampouco sombreiam a glória que está reservada aos santos. Então, nesta manhã, meu irmão, minha irmã, atento ao que você está ouvindo, o seu futuro está garantido em Deus. E o seu coração pode repousar nas palavras de Jesus. Ele falou muitas coisas aqui sobre tristeza e alegria, porque é assim que a gente vive desse lado da eternidade, é tristeza. Então ele vem e levanta a gente de novo e nos coloca de pé. E é assim que é. É assim que foi toda a dinâmica da própria vida ministerial de Jesus. Pregação, esperança, grandes milagres, exultação, morte. E depois, 3 dias, alegria. A alegria jorrando, irrompendo e abraçando tudo que encontrava. Alegria. Que exultação ver Jesus ressurreto. Tranquilize o seu coração nesta manhã, por favor. Neste final, depois de assumir esse caráter claramente divino diante dos discípulos, o verso 31, 32 e 33 são muito maravilhosos de se destacar um a um, né? Um por um. Ele diz, Jesus respondeu, vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Ezequiel capítulo 31, Ezequiel vai falar um trecho que fica áureo e conhecido, né? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas aqui é o contrário. As ovelhas é que se afastam do bom pastor. E embora ferido, ele ainda está servindo elas. Aqui, algumas coisas nos mostram mais dinâmicas da jornada. Eu gostaria que você se apropriasse dessas questões que vão ser ditas agora nesse final, porque elas são importantes para a nossa vida. Apesar da minha debilidade no final de resfriado, eu tenho certeza de que, apesar dos meus desafios físicos aqui, da minha, às vezes, perda de percepção, às vezes eu estou meio para cá, para lá, o Espírito Santo está falando profundamente com você. E uma das coisas que eu queria que você ouvisse é: a solidão com Cristo é aparente. Parece que você está sozinho, mas você não está. Jesus Cristo nos mostra claramente: vocês vão me deixar, mas o Pai está comigo. Ele não tem dúvida, ele marca esse território no coração dele. Vocês todos vão me deixar, mas o Pai está comigo. E ele diz isso para nós. Ele fala, não vos deixarei órfãos. Ele fala em Mateus capítulo 28, versos finais, o quê? Estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essas palavras são de Jesus, que cremos que ressuscitou dos mortos. O Espírito de Cristo está sobre a igreja. Nós precisamos entender esta grandiosa realidade da presença de Jesus nas nossas vidas. Estávamos agora há pouco com uma chuvarada, ninguém sairia, então o sol aparece como que demonstrando que Deus faz e desfaz e está atuando em tudo. Nesta manhã, em nome de Jesus, embora às vezes você pareça estar só fisicamente em um ambiente, só numa casa de ímpios, só em um trabalho atormentador com pessoas que parecem que não respeitam nenhuma regra, o Pai está com você. Você não está sozinho. Não está. Eu estou repetindo para marcar, você nunca está sozinho. Jesus estava falando que os seus melhores amigos, discípulos, seguidores, sairiam de perto dele e o abandonariam. Mas o que vem em seguida não é manipulação, jogo, tentativa de fazê-los voltar, mas eu não estou só. O Pai está comigo. Que coragem
De onde vem? Vem do Pai. Da certeza de que o Pai está. E está conosco nesse momento. Você não vem sozinho para cá. Apesar de você poder ser a única pessoa que se converteu na sua casa, você nunca está sozinho nela. Você nunca está sozinho quando vem para cá, você nunca está sozinho. O Senhor está com você. E ainda dentro dessa realidade profunda, Jesus Cristo, que nos mostra aqui que não estará sozinho um instante sequer, o Pai está com ele. Ele vai falar aqui, o verso 33, que falei essas coisas para que em mim vocês tenham o quê? Paz. Paz. Essa paz aqui, apesar de estar em grego, ela vai trazer todo aquele arcabouço de compreensão da paz judaica. A completude, serenidade, o equilíbrio, as certezas de estar diante de Deus como alguém que vive retamente, que está diante do nosso Pai, que traz a nossa vida em suas mãos. Shalom de Deus. Então, Jesus Cristo está dizendo, olha, eu estou falando essas coisas para que vocês tenham paz, todas essas coisas, vocês não estão sozinhos. Antes ele disse, o Consolador está com vocês. Antes ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele falou tanta coisa. E ele está dizendo que tenham paz. Acalmem-se. No mundo, ele diz aqui, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Tem um autor que alguns aqui gostam muito. O nome dele é Tolkien. J.R.R. Tolkien. Ele construiu um termo na literatura chamado, não sei se você já ouviu falar, eucatástrofe. Eucatástrofe é um conceito de literatura que, na mentalidade do Tolkien e nos livros dele, você também reconhece, que era assim, o herói está passando por coisas terríveis. Nossa, o dragão veio, e vieram grupos com espada, e veio mais outro, e mais outro, e mais outro. Aí você fala o quê? Acabou. Mas, no final, o herói ressurge, ele não passa por aquela aflição final, daquela terrível... Jesus não. Não houve um momento de escape para o nosso herói. Ele não foi resgatado da aflição final. Ele passou por ela, como quem tivesse perdido a batalha. Essa impressão forte de que parece que no final tudo vai dar certo, é muito clara e definida nos discípulos no caminho de Emaús. Você deve lembrar, né? Eles falam uns para os outros, e aí Jesus aparece, eles não estão entendendo que é Jesus ainda, e Jesus fala com eles, e o que vocês estão indagando um para o outro, né? E aí eles falam, né? Você não sabe aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, era profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ou seja, não houve um bom final para o nosso herói. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Aquele senso profundo de não tem esperança. O que esperávamos que no fim das contas ele levantasse a espada, conclamasse todo mundo e tirasse os romanos da cidade, e aí a gente tinha aquilo que a gente esperava, né? O rei que nós esperávamos teria vencido tudo, mas não, ele morreu. Acabou tudo. E não é assim que muitas vezes a própria vida cristã parece? Acabou tudo. E agora? O que vai ser de nós? Olha para isso, olha para a vida. Às vezes a gente olha e lastima. E vou lhe dizer, algumas coisas de fato não vão acontecer e algumas coisas acabaram mesmo. E talvez algumas delas não venham a renascer como você gostaria. Mas não está aí a esperança cristã. A esperança cristã está após a morte. A grande esperança, a grande âncora é Jesus ter ressuscitado. Não é Jesus ter sido livrado da morte. É ele ter ressuscitado. A grande esperança cristã não se dá no livramento da aflição final, humana, temporal, mas no resgate.
após todas as coisas. O que muitas vezes nos perturba é que a gente não quer perder tudo, a destruição, ou mesmo passar por toda a aflição. A gente quer um eu catástrofe, a gente quer uma mudança de panorama. Então, eu passei naquela prova, então, fulano não passou mal ao ponto de... Então, nós queremos ir para um ponto onde as coisas, então, apesar de muito difíceis, e não é assim. Essa não é a dinâmica cristã. A dinâmica cristã é retratada na cruz do Calvário. 2 palavras aqui para terminar. A primeira é aflições, em grego, tilipes. Objetivamente, a palavra é pressão. Pressão. Aqui, aflições são pressões atormentadoras. É como se nós pudéssemos dizer assim: no mundo vocês serão pressionados muitas vezes. Você sabe o que é uma pressão, não é? Como muitos de nós reagem às vezes a elas, não é como deveríamos. E a segunda palavra é coragem, ânimo. Por que é tão difícil traduzir essa palavra? Qual é o problema? Eutumeio, ou eutumeio, que é a palavra grega, ela é definida por pôr-se em alegria a todo custo, com muito esforço. Por isso é difícil traduzir essa palavra. Exige um esforço, não é uma... Sabe aquela alegria do presente? Toma! Esforço nenhum. Esforço nenhum. Mas essa aqui não. Essa alegria dele é diferente. É uma alegria que ela é quase que trabalhada em meio a uma pressão. Você está recebendo uma pressão muito grande. Então, ela não vai vir fácil, ela não vai vir uma alegria assim. Ela vai ser uma alegria em meio a uma condição extremamente difícil. Essa é a alegria cristã. A genuína. Não que não possamos ter outras alegrias. Mas, se tivéssemos que elencar uma alegria, eu acho que eu começo pela cruz, né? Então, como a cruz e toda essa realidade poderia ser alegria? É porque ela não está sendo feita a partir de circunstâncias fáceis, mas ela é resgatada em um meio de esperança, olhando para a pressão. Você está olhando para aquilo assim, nossa, eu estou sendo esmagado por isso. Que peso, que dificuldade. Às vezes são pressões mentais que você, na sua mente, está sendo esmagado por elas. Às vezes são pressões da circunstância. Pessoas, e o mundo aqui tem muitos caminhos para se pensar em termos do que Jesus está falando, porque em cima dele estariam quem? O Sinédrio, Pilatos, o povo dizendo, a gente quer Barrabás, os discípulos o quê? Metendo o pé. Você está entendendo a ampla gama de pressões que estariam sobre Jesus ali? Muitas. Mas o autor de Hebreus que diz que, tendo em vista a alegria que lhe era proposta, ele encarou. Coragem. Ela também é uma palavra traduzida por coragem, porque esta alegria é corajosa. Ela desafia as pressões. Ela olha para as pressões, encara as pressões e diz, não, em meio às pressões mesmo, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou encarar a cruz, eu vou encarar o desafio que está sendo proposto. É isso que nós encontramos, por exemplo, ao fechar o texto e abrir em Tiago, por exemplo. Se você abrir em Tiago, logo no começo de Tiago, se você puder observar, capítulo 1, o que você vai encontrar ali no verso 2? Você achou? Não tem como pensar de outra maneira. Tiago, capítulo 1, verso 2, 3, 4, vai expressar sistematicamente isso. Olha o que vai dizer. Meus irmãos, tenham por motivo o quê? O fato de passarem... Mas como? Motivo de grande alegria passar... Por quê? É nessa pressão e provação que a alegria cristã é forjada. Não a alegria que
todos desse mundo podem ter se tiverem circunstâncias favoráveis a ele. Mas a alegria cristã é forjada no meio da pressão e da provação. Sabendo, olha que coisa magnífica, o verso 3, que a provação da fé de vocês, de fé que vocês têm, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Terminando. Quando nós estamos diante das pressões, do abandono, das acusações daqui, vai ser nada, não vai dar nada, olha para a tua vida, olha isso. Então, em meio a uma pressão generalizada, você lembra disso que você acabou de ouvir de Jesus. E num esforço enorme, porque é o Espírito Santo que dá essa força mesmo, você diz, não, eu louvo a Ti, ó Deus, o meu coração se apega ao Senhor nesta manhã, e eu me lanço aos Teus pés, em lágrimas, mas cheio da esperança, e chorando, e as pressões não acabaram, porque elas não acabaram. Mas aí, o Espírito Santo vai e age de ação completa, aperfeiçoando um crente que antes fugia das pressões, antes se prostrava, se ajoelhava. Você sabe o que é se ajoelhar diante das pressões? Vou te mostrar. Me ajoelhei, Deus não me ama, minha vida não dá certo, olha para isso, significa o quê? Eu devo estar em pecado, nada funciona, eu não sei porque eu ainda devo seguir, eu acho que a vida é assim mesmo. Não! Eu louvo a Ti, ó Deus. Eu louvo a Ti porque o Senhor está me sustentando no meio dessa pressão toda. Eu não posso ver e parece que não tem ninguém do meu lado. Mas eu não estou só, porque Tu estás comigo. E aí alegria para sempre. No mundo, teremos muitas pressões, muitas mesmo. Mas ele diz no final, eu venci o mundo. Ele não disse, eu vou tirá-las todas, eu vou acabar com as pressões. Sua vida vai ser mais fácil depois de mim. Depois de crente, as coisas vão mudar. Se você crê em mim, verdadeiramente vou tirar essas coisas de você. Se você realmente for cristão, nada disso teria que acontecer. A vida vai dar certo para você em algum momento. Não. A resposta dele é, eu venci o mundo. Eu venci as pressões. Vocês venceram também. Nessa manhã, Jesus Cristo venceu por nós. E nós podemos tomar esta mesa como quem celebra a vitória de Jesus. Que nesta manhã a vitória de Jesus seja tomada com todo esforço que você tiver que fazer aí. E eu digo esforço porque nós estamos falando de gente que pode ter chegado aqui cheia de pressão. Ou mesmo, gente que pode ter chegado aqui um pouco avoado, disperso, tentando entender por que tal. Deus, eu não me preparei. Eu não sei. Como pastor, não quero nem perguntar, mas lhe dizer, Jesus Cristo venceu tudo para que tivéssemos hoje onde nos apegar a tal esperança. Eu gostaria de orar. Enquanto isso, peço que o Ministério de Música possa se aprontar, a diaconia também, e você vai estar orando comigo pelo sermão. Você acabou de ouvir uma palavra de esperança. Você acabou de ouvir uma palavra que vai de encontro, talvez, aos seus pesadelos, seus desafios, mas é uma palavra de alegria. É uma palavra onde as pressões não vão estar estabelecendo normas. Em meio a elas, louve ao Senhor. Pai bendito e louvado seja o Teu nome, ó Pai. Nesta manhã, cremos e ouvimos, porque cremos, nosso coração está aberto, de que não estamos sós. Nesta manhã ouvimos
que a vitória de Jesus é completa. Ouvimos que o teu Filho venceu todas as pressões, e a vitória dele é o grande estímulo e a motivação para que homens e mulheres aqui hoje não mais evitem as pressões, fujam delas ou se prostrem a elas, mas em meio a elas saibam, Deus está construindo alegria, tristeza, alegria, coragem e alegria para sempre. Nós estamos ouvindo, Pai, esta manhã, de que podemos ter confiança no Senhor e de que tal confiança não é abalada com nada. O futuro está em Tuas mãos, o presente está em Tuas mãos, a vitória é certa pelo nome de Jesus. Pai, nessa manhã eu te peço que aqueles que aqui estiverem possam, de modo esforçado, como essa alegria é requerida, levar-se ao Senhor, Pai, se caminhando com dificuldade ou não, mas levar ao Senhor as aflições e dizer, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui para ser renovado. Senhor, alguns estão em lágrimas, outros estão com rostos pensativos, outros estão pensando, Deus, que palavra dura e ao mesmo tempo tão encorajadora, Deus. Sim, Senhor, muitos pensamentos estão aqui, eu não sei as perguntas deles, mas o Senhor sabe, e o Senhor tem as respostas. Que a cruz seja a resposta principal para todo mundo aqui hoje, é o meu pedido. Que a cruz de Jesus seja a resposta profunda aos que se sentem sós, aos que se sentem confusos, ou abandonados, ou mesmo pressionados, ou se pressionando, que hoje, em nome de Jesus, ele, ela, abandone uma vida onde tenta ser o vitorioso sobre si mesmo, quando Jesus Cristo já venceu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que os cânticos que vamos entoar agora sejam profundamente radicados na verdade, que nossos sentimentos sejam submetidos a Deus, que nossas angústias se dissipem com o sol da justiça raiando nessa manhã, que homens e mulheres cristãos aqui se apeguem profundamente a tais verdades, Senhor, e não soltem-se delas durante todo o período desta ceia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.